Olá, abençoados e abençoadas em Cristo Jesus ressuscitado. Vamos agora ouvir uma palavra toda especial com o nosso amigo e bispo Renato Suete, em cuja palavra ele fala acerca de um adultério pior, muito pior do que o adultério entre um cônjuge, entre um casal, e que é o adultério espiritual, e que tantos e tantos cristãos, ou que se dizem cristãos, estão manifestando por aí afora e muitas das vezes não percebem isto. Então vale a pena ouvir, vale a pena aderir e vale a pena refletir nesta palavra. E que inclusive é de certa forma, um preâmbulo para o retorno de vídeos atualizados, abençoados, atualizados com o nosso amigo e bispo Renato Suete, acerca do estudo da Epístola aos Gálatas, que não sabemos ainda quantas partes terão e que nós vamos ainda divulgar dia e hora para todos vocês, e que eu posso já adiantar que serão estudos breves, curtos, bem didáticos, entretanto muito fortes, muito contemplativos, e que vai valer a pena vocês assistirem e vocês meditarem. Inclusive, este estudo ele está, na verdade, sendo reiniciado em vídeo, porque antes nós já tínhamos no canal um estudo em áudio que o bispo Renato Suete fazia numa determinada rádio à época do seu ministério na Igreja do Senhor Jesus Cristo em Amor e Graça, e que nós interrompemos por motivos de força maior. Entretanto, voltará agora integralmente, repito, atualizado aqui no meu, no seu, no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com quem, abençoados? Junto com vocês, em todos os instantes. Até breve. Olá, queridos, tudo bem? Eu sou Renato Suete. Bom estarmos juntos. Vamos à palavra de Deus direto. Romanos capítulo 7, versículo 1. O adultério espiritual é pior do que qualquer adultério. Vamos falar sobre cristãos ou crentes incoerentes com a fé que dizem ter, com a fé que professam ter, dizem professar. Romanos 7, verso 1. Não sabeis vós, irmãos, pois fala aos que sabem a lei. E quando Paulo fala lei aqui, ele está falando um conjunto de regras de mais de 600 mandamentos que haviam no período em que Paulo escreveu isso, obra dos fariseus, que além dos 10 mandamentos, que é a lei moral eterna de Deus, isso não muda nunca. A lei moral é imutável, tá? Mas aqui existem várias outras leis que o homem coloca em cima da lei de Deus, proibições, etc. e tal. Todo fariseu é assim, todo religioso é assim. Ele não se contenta com os mandamentos da lei moral, que são ótimos: não matar, não adulterar, no caso fisicamente, não roubar, não cobiçar as coisas do próximo. Isso aí ninguém vai discutir, não é? Todos aqueles conselhos, ainda mais porque Deus coloca aquilo. Você vê que no tempo dos patriarcas não havia lei. No tempo de Abraão não havia lei escrita. Deus escreveu aquelas leis e deu a Moisés, porque Moisés ficou 40 dias lá em cima falando com Deus. Quando ele desce, o povo já estava fazendo um bezerro de ouro. O povo veio contaminado do Egito, contaminado pela adoração a outros deuses, e por 40 dias eles esqueceram de Deus e fizeram um bezerro de ouro, idolatrando aquele bezerro de ouro como se fosse Deus. Então não era uma lei somente, era um decreto-lei urgente para aquele momento. Como eu disse, hoje você lembra de Deus todos os dias. Eu tenho certeza, se você é um cristão, você ora todos os dias, mas não era assim não. Mas enfim, eu não estou falando da lei moral não. A lei moral é a lei de Deus
que é boa e santa, como disse o apóstolo Paulo. Bom, ele está falando aqui desse conjunto de leis, de mandamentos, de obrigações que o homem impõe e coloca sobre o próprio homem, tornando-o escravo. Bem, diz assim: a lei tem domínio sobre o homem pelo tempo que ele vive, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Ela está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. A mulher está casada. Eu estou lendo aqui a Bíblia, tá? É a Bíblia que eu estou lendo. A Bíblia. Palavra de Deus. Bem, a mulher está ligada ao marido pela lei, enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está desobrigada de ficar ainda casada com aquele homem, porque ele morreu. Então Paulo diz assim: de sorte que vivendo o marido, estando vivo, será chamada adúltera se for de outro homem. Ele está vivo ainda. Mas morto o marido, livre está da lei. É a Bíblia. E assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele, a saber, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Paulo está dizendo aqui que o cristão, ele está morto para aquele culto a um Deus morto. Porque aquele Deus castigador, aquele Deus que o judeu conhecia, que mandava apedrejar ao pecador, ele literalmente morreu. Ressuscitando Jesus, vem o Espírito Santo morar dentro de nós para que vivamos em novidade de vida, com alegria, livres, com o vínculo em Cristo. Eu sou livre até onde o que eu faço não prejudica ao meu irmão. Então, Paulo diz lá em Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, livres e não vos submetais mais a jugo de escravidão. Você vê um crente, um cristão que está em adultério espiritual, quando ele, ao invés de servir ao Cristo ressuscitado, ele está ligado ainda àquele que morreu, aquele Jesus carne. Ele está carregando cruz, fazendo promessas, ele está preso ainda aos mandamentos do homem, ele está triste. Você quer incoerência maior do que um cristão triste? Uma igreja que você entra e parece um velório? Eu já entrei em igrejas que eu falei assim: meu Deus, chamem o morto, porque o velório já está pronto. Uma tristeza, você não pode bater palmas. Engraçado, a pessoa vai num show não, mas numa peça, numa apresentação de um pianista clássico, é natural que ao terminar você aplauda, dizendo parabéns por aquilo que você está fazendo. Fiquei feliz de vê-lo tocar tão bem. Mas na casa de Deus as pessoas não podem bater palma para Jesus, nem quando há às vezes um batismo. Isto é velório. Há cristãos que vivem tristes. E outro. Agora vamos falar dessas incoerências. A Bíblia diz, em Coríntios, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que hoje esse Jesus com o qual nós estamos casados, que não é o Jesus carne, é o Jesus Espírito, ele está dentro de nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo não está fora, ele está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de vós. Eu me uni com ele através da fé, e pela fé, por esta graça eu sou salvo, Efésios 2:8. Não por obras, mas pela minha fé nele. Então ele vive em mim, ele tem que produzir alegria, que é fruto do Espírito Santo. Aí você vê cristãos tristes, amargurados, outros cristãos que dizem assim: eu sou burro. É? Então você que está unido com Jesus Cristo hoje em casamento, Jesus não é mais o noivo, Jesus já casou com aquele que crê nele, está dentro dele. Você está dentro de Cristo, ele está dentro de você, e você está você está fazendo isso. Incrível! A pessoa diz assim: eu não vou comer comida imunda, porque eu sou o templo do Espírito Santo, não é? Aí você não vai comer comidas que fazem mal. Ou seja, você diz: se eu fizer um pecado contra a minha carne, eu estou em pecado, porque eu estou destruindo o templo do Espírito Santo, que é aquilo que Deus fez. Eu não posso destruir a mim mesmo. Se Deus me ama,
Então eu não vou comer, usar drogas, etc, para destruir o meu corpo. Vou cuidar deste corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Agora, se você pensar no seu corpo espiritual, porque você é um espírito, você não é uma carne com um espírito, você é um espírito revestido de carne. E você não dá alegria, você não tem alegria, e você diz ainda, eu sou burro, eu sou incapaz, eu não sou isso, eu sou um pobrezinho, miserável e tal. Então você está chamando Deus disso tudo, porque Ele está dentro de você. Ou você não nasceu de novo? Se nasceu de novo, Jesus vive em você. Que incoerência vivem os cristãos? O cristão fala, por que as pessoas não vão na minha igreja? Porque você fala uma coisa, mas vive outra. Quer ver outro exemplo? Quando morre uma pessoa da família. Esses dias eu estava vendo, fiz uma pesquisa de pessoas que... As pessoas se expressam muito no Facebook, não é? E as pessoas dizem assim, eu perdi o meu marido, o meu irmão, o meu filho há 3 ou 4 anos, até hoje eu não consegui mais viver. Então você prega a volta de Jesus, você crê que você prega para as pessoas que quando nós morremos, nós estamos com Deus. Uns vão dizer, não, holisticamente, nós morremos, dormimos, mas um dia quando Jesus voltar, ressuscitaremos. Outros dizem, não, você quando morre já vai para o céu, já está com Cristo. Não importa, mas o cristão tem certeza que quem morre em Cristo está em Cristo, ou vai estar para sempre, tem vida eterna. Então por que está chorando? Porque você sente falta daquela pessoa, você é tão egoísta, que você não consegue entender que aquela pessoa se foi, mas você tem uma vida a ser vivida, e vivida para Deus. Vivida para Deus, não é verdade? Se viver para Deus. Então você está agarrado ainda àquela pessoa que morreu, e não vive mais, e vive chorando, eu não consigo esquecer, e choro todo dia. Onde está a sua alegria? A pessoa que morreu pode ser seu filho, desculpe dizer assim, mas seu marido, seja quem for, ela vai estar com você para sempre, na nova terra. Ou você não crê nisso? E agora você segue a sua vida para levar pessoas que não são felizes a serem felizes, por favor. Porque sem a caridade, sem este amor, não há cristianismo. Que incoerência! Mas a incoerência muito grande é a pessoa que deixa de viver porque outra pessoa morreu. Não, quem morreu foi ela, você está vivo. Procura uma coisa para fazer. Porque se Deus permitiu você estar vivo, ainda há algo maravilhoso para você fazer aqui. Pelo menos, se você não tem mais nada para eu fazer, então viva para as pessoas, viva para ajudar ao seu próximo, e você vai encontrar razão e alegria de viver. Não é verdade? Outra incoerência, a pessoa está numa igreja. Denominações tem várias. Você está numa denominação, todas dizem que elas são as mais certas, mas enfim. Aí quando ela sai, ela é dentro da denominação, você é meu irmão, meu querido, meu amor, beijinho, e vem aqui almoçar na minha casa, etc. Aí você sai daquela denominação, porque você pode sair, não pode? Você é livre, você pode dizer, eu não quero ficar nessa, e vou para aquela, me convém que eu vá para uma outra denominação. Sempre escolha pessoal, ninguém tem nada com isso. Permanece em Cristo, a pessoa está firme na fé, só aquela que não quis mais estar naquela denominação e foi para outra. Meu amigo, quando sai desta denominação, é satanizado, demonizado, voltou para o vômito, este aí se perdeu, meu Deus do céu, porque saiu da igreja. Então você acha que só dentro da sua igreja é que a pessoa está com Cristo, fora da igreja ela está com o diabo. Mas onde está o seu cristianismo? Jesus está em todos os lugares, onde se prega, onde tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Inclusive em lugar que não é igreja física, porque igreja não é física, é espiritual. Você está vivendo tudo na carne, tudo para você só crê no que vê, e diz que anda pela fé. Mas como você é incoerente? Você está vivendo em tristeza, e diz que serve a Cristo, você está servindo aquele que morreu, aquele tempo de tristeza da lei. Você vê um judeu, ele vive no muro das lamentações, ele está sempre amargurado e triste, porque para ele ainda não veio o Messias, ele não crê no Messias Jesus, mas você crê, então alegre-se, por favor.
Eu quero ver um povo de Deus alegre, feliz. É claro que nós temos problemas, não vamos ser que triunfalistas. Nós temos nossos problemas do dia a dia, do cotidiano, porém, tem que haver uma alegria, uma fé, uma certeza real. E esta certeza você vai ver, morreu alguém, morreu da minha família. Eu lembro que a minha mãe faleceu no sexta para sábado, foi enterrada sábado à tarde, domingo de manhã eu estava lá realizando o culto na igreja. Porque ela foi, mas eu fiquei. E eu não creio que ela morreu salva, porque quem crê e for batizado será salvo, então. Por que eu estou chorando? Mas tem gente que fica anos mortificado pela morte de um parente, ele anulou a vida dele. Isto é, se você pode chamar assim, pecado. É pecado você viver servindo a um Deus rígido de leis e deixar de viver sobre a graça. Oh meu Deus, eu sei que eu tenho pecados, eu cometo erros, mas a graça de Jesus me salva. O meu espírito está limpo pelo sangue de Jesus, não pelos meus méritos, porque por obra ninguém será salvo, nem pela lei, mas será salvo pela fé através da graça de Deus. Meu irmão, quantas incoerências, hein? Às vezes a gente precisa revisar um pouco a nossa fé. Será que você está vivendo uma fé feliz? Você diz assim, alguém diz assim para você, olha, você vai ser muito abençoado, você vai receber algo de muito bom, sua vida vai mudar, você vai receber prosperidade. Você vai receber muito. Ainda aí, como Sara que riu e Deus se desgostou dela, quando Deus falou, você está velha, mas vai ter um filho, hein? Se Deus falou, está falado, porque para Deus não é impossível. O Deus que eu sirvo, não, para Ele não é impossível. Para Ele não é impossível. Agora você, o seu Deus é um Deus que não faz o impossível, porque quando fala para você, você vai poder fazer isso, porque você vai ter aquilo, você, quem dera, quem dera. Isso não é frase para cristão. Sou burro, sou incapaz, isso não é frase para cristão. Estou triste, amargurado a vida inteira, isso não é coisa de cristão. Odiar também não, e muitas outras coisas mais. Demonizar, satanizar o irmão que saiu do teu clube chamado, que você chama de igreja. Isso é um clube, se é assim. Não é igreja. Precisamos rever nossos conceitos para que sejamos cristãos coerentes e não andemos em adultério. Todo mundo fala, é pecado o adultério se o homem tiver outra mulher fisicamente, mas e o adultério espiritual? Que é ficar servindo a um Jesus morto, a um Deus triste, que não existe mais. O Deus nosso é de alegria. Quer ver a prova? Jesus fala lá em Apocalipse, eis que estou à porta do seu coração e bato. Se você abrir, entrarei e chorarei contigo. Não, cearei contigo. A ideia de ceia, de estar comendo com Cristo, é alegria, é festa. Ninguém está ceando chorando. Ninguém ceia. Ninguém ceia, ai meu Deus, estou tomando aqui o suco de uva ou vinho, seja lá, ou Coca-Cola, ou água, seja lá o que você quiser. Cada um tem a sua crença. Estou tomando algo aqui, chorando, vou comer esse pernil, ou se você é vegetariano, vou comer essa coisa aqui de legume, de comida natural. Chorando, ninguém come chorando, filho. A pessoa está alegre, mas quando está fome. Quando está com fome, ela fica feliz. Ele entrou para fazer ceia, e você está chorando na ceia. Isso é adultério. Isso é desconsideração para com o que Jesus fez com você na cruz. Falta de consideração para com o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Ele morreu e ressuscitou para que você tenha vida. Vamos ser cristãos coerentes. E aí sim, cumprir-se-á a palavra de Jesus que disse, então, vós sois a luz do mundo, não a tristeza do mundo, o sal da terra, que dá sabor e valor a esta terra. Pense nisso e livre-se do adultério espiritual hoje. Senhor meu Deus e meu Pai, liberta o meu irmão, a minha irmã que está assistindo a este vídeo ou a ouvir este áudio. Liberta esta pessoa desta escravidão, desta tristeza, destes pensamentos negativos de que não pode, que não tem condições, pois isto é pecar contra Deus, é adultério contra Deus. É servir a um Deus morto e não a um Deus vivo que ressuscitou, está dentro de nós. Eu declaro este irmão, esta irmã, libertos agora desta escravidão da lei para servirem a Jesus em novidade de vida. Eu te peço em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus o abençoe e que você viva para frente,
olhando para frente e com muita felicidade, pois Jesus está dentro de você e Jesus não está triste, nem condenando a você. Ele está lhe perdoando exatamente para você ser feliz. Um grande abraço, que Deus abençoe. Eu sou Renato Soete. Até a próxima.